Olá, o nosso trabalho irá abordar a monoaminoxidase e a doença e a sua relação com a doença de Parkinson. A doença de Parkinson é um distúrbio neurodegenerativo crônico, caracterizado principalmente pela alteração nas funções motoras do indivíduo. Então, entre os sintomas da doença, a gente pode citar a lentidão de movimentos, tremores e a rigidez muscular. De acordo com dados referentes a 2019, foram registrados mundialmente cerca de 1 milhão de casos, o que equivale a uma taxa de aproximadamente 100 mil casos por habitantes por ano. Aqui no Brasil, a notificação da doença de Parkinson não é algo obrigatório, mas estima-se que também ocorra 100 mil casos por ano da doença. As causas da doença de Parkinson não são totalmente compreendidas, mas há indícios na literatura, né, com estudos, que a doença ela resulta de uma complexa interação entre fatores genéticos e ambientais. Como esses fatores, a gente pode citar a hereditariedade, com a mutação do gene alfa-sinucleína, por exemplo, exposição a toxinas ambientais, com pesticidas, metais pesados, etc. A idade avançada, que ela acaba comprometendo a regeneração neural, e o estresse oxidativo dos neurônios dopalérgicos. Bom, a proteína monoxidase, ela correlaciona-se com a doença de Parkinson porque o seu funcionamento normal já contribui à quebra da dopamina. Como a produção do neurotransmissor já está deficiente, né, no indivíduo acometido pela doença, o simples curso da atividade normal da MOA vai agravar ainda mais o quadro clínico da doença. Outro mecanismo a nível molecular que vale a pena ser citado é o dobramento anormal da alfa-sinucleína, que é uma proteína. Esse mal de dobramento forma agregado insolúvel, chamado corpos de Levy, e esses corpos vão interferir diretamente na função sináptica dos neurônios e no transporte vesicular. Visto que a doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais frequente do mundo, é de suma importância os estudos acerca dessa patologia. Além disso, a doença não afeta somente o paciente em si, mas também o núcleo familiar, que geralmente são legados como cuidadores dos pacientes. Então, realizar trabalhos e estudos acerca do Parkinson ajuda também a diminuir o estigma e preconceito em torno do portador da doença. Bom, depois dessa breve introdução a respeito da doença de Parkinson, nós vamos agora adentrar na bioquímica da proteína estudada e o seu ligante, né, na parte mais técnica e teórica da proteína MOA-B. Então, aqui nesse slide a gente pode verificar a imagem, né, numa conformação 3D da proteína e o seu ligante, que é o deprenil, que é um dos nomes utilizados para ele. Localizando a proteína usando como base de pesquisa o Atlas de Proteína Humana. Nesse próximo slide, a gente pode notar a expressão da proteína por tecido com relação aos indivíduos do sexo feminino e do sexo masculino. Então, nós temos expressões da proteína notáveis no cérebro, nos tecidos musculares, no fígado e na vesícula biliar, tanto no tecido masculino quanto no tecido feminino, né? E notamos também que no cérebro tem uma grande expressão e representatividade tanto do RNA quanto da proteína em si. Agora podemos notar a expressão da proteína no cérebro de forma mais detalhada. De acordo com o gráfico apresentado, a região cerebral que possui mais concentração da MOA-B no cérebro é o hipotálamo. Levando em consideração que o hipotálamo é um dos principais centros de produção de dopamina e distribuição, faz todo sentido ter uma maior expressão da MOA-B nessa região, visto que a MOA-B ela é responsável por degradação de parte da dopamina produzida. Então, os fármacos usados no tratamento paliativo do Parkinson, eles são inibidores da MOA-B, para que menos dopamina seja degradada por essa proteína. Nesse gráfico, nós podemos analisar a expressão da proteína com relação a tipos específicos de célula. Então, aqui há vários clusters de células, e no gráfico pintado de amarelo, nós podemos notar a, a expressão da proteína em células neuronais. E também
em células musculares. Aqui nós iríamos analisar a proteína com relação à localização subcelular. Porém, no momento da pesquisa, a informação não estava disponível no átalo de proteína humana. Nesse slide, podemos notar a interação da proteína, que é o nosso objeto de estudo, a MOA-B, com outras proteínas. No caso da MOA-B, ela só faz uma interação direta com a proteína MOA-A. A MAOA, ela está diretamente ligada a doenças como a depressão, transtornos de personalidade, de humor, enquanto a MOA-B está relacionada a doenças degenerativas. Nesse slide, podemos notar a estrutura tridimensional computacional da nossa proteína objeto de estudo, a MAO-B. Esse modelo é um modelo criado por inteligência artificial, pelo projeto AlphaFold, e é um modelo preditivo, né? Então, são modelos baseados em estudos computacionais que criaram essa versão da proteína. A gente pode notar que no centro da proteína a gente tem uma região com um azul forte escuro, que é uma região de bastante confiabilidade. Ou seja, há uma grande probabilidade que essa região gerada por inteligência artificial seja de fato verdadeira. Estrutura da proteína, nesse caso, monoamina oxidase. Proteína no Databank, PDB. As características gerais dessa proteína. Então, ela tem um nome científico de monoamino oxidase B. O código para achar no PDB é 2BYB. Ela é classificada como uma oxidorredutase. E o local onde ela foi isolado, né, foi no Homo sapiens. O Homo sapiens caracteriza a espécie do ser humano, beleza? E a resolução em que ela se encontra, resolução do cristal, PDB 2.20 AN. A estrutura primária da proteína no Databank, PDB, é que ela possui 520 aminoácidos e o seu código alfabético sequencial de nucleotídeos e peptídeos, mais conhecido como sequencial FASTA, se encontra na imagem. Estrutura secundária da monoamino-oxidase, no PDB. Ela possui um número de cadeias, 2 cadeias, sendo a cadeia A e a cadeia B. Não possui mutações. Estrutura secundária da aminooxidase, no PDB. Então, aqui na imagem a gente pode ver que ela possui curvaturas betas, ligando entre peptídeos, o que traz uma conformidade, né, para essa proteína. Ela também apresenta formação beta-preguiada em algumas formações polipeptídicas e alfa-hélice nas pontas. O genoma dessa proteína nós encontramos no PDB pelo seu nome digital de 2BYB, nesse banco de dados. E aqui ele entende como a formação e a junção do DNA nesse sequencial de aminoácidos, que futuramente dá para descrever melhor a função dessa proteína. Aqui nós temos uma imagem do ligante gerada pelo banco de dados com inteligência artificial. E aqui esse ligante é uma flavina adenina dinucleotídeo, que nada mais é mais conhecido como FAD, uma coenzima redox que se liga à proteína. Agora nós vamos conhecer um pouco melhor o ligante, justamente para perceber algumas características desse ligante em específico, da aminooxidase. O banco de dados escolhidos foi o PubChain, e as características gerais são a estrutura química do ligante, em que a gente pode notar um anel aromático, a presença de nitrogênio diretamente dentro da cadeia e uma tripla ligação na sua ponta. Então, o nome químico dela é N-metil-1-fenil N-prop 2-inilpropano 2-amina. E a fórmula da molécula é C13H17N. O seu nome trivial, ou seja, o mais conhecido, deprenil. A estrutura 3D da proteína no PubChain, aqui em bolas e gravetos, a gente pode ver como característica geral, né? O carbono em cinza, o hidrogênio em branco e a molécula de nitrogênio que está dentro do hidrocarboneto, ou seja, entre os carbonos, marcada em azul. Aqui a estrutura em 3D no PubChain, em sticks, ou seja, em gravetos,
Apresenta as mesmas características de coloração: nitrogênio azul, carbono cinza e hidrogênio branco. Agora, sua estrutura 3D em wireframe, além de reconhecer pelas cores indicadas anteriormente, a gente também consegue reconhecer melhor a tripla ligação dela em sua ponta. A estrutura 3D em space filling, ou seja, estrutura espacial da molécula, que nós podemos ver que os hidrogênios representam um pouco o tamanho menor, tendo uma ligação direta com os carbonos. Conhecendo a interação proteína ligante. As proteínas são estruturas essenciais para o funcionamento celular, e sua atividade pode ser regulada por moléculas, que são chamadas de ligantes. Agora utilizaremos a ferramenta DOG Site-Score para poder detectar qual o melhor local para essa ligação acontecer. No caso, o local mais provável e estável para o ligante se conectar à proteína. Ele está localizado em amarelo, dentro da estrutura azul. Composição de aminoácidos. Identificamos os principais aminoácidos presentes na região do ligante. Entre eles se destacam os principais: a glicina, isoleucina, leucina e tirosina. Cada aminoácido possui uma propriedade específica que afetam diretamente o ligante, como o tamanho, a carga e a polaridade, e por aí vai. Composição dos elementos químicos e composição dos aminoácidos em termos de polaridade. Sobre a composição química, podemos observar elementos encontrados, que foi o carbono, o nitrogênio, o oxigênio e o enxofre. Sobre a polaridade dos aminoácidos, é possível ver o número de polares, apolares, ácidos e básicos. Todos esses fatores influenciam diretamente na afinidade com o ligante. Analisamos também as características topológicas do pocket, sendo as principais o volume, a profundidade e o formato. É dentro desses parâmetros que nos ajudam a entender se o ligante se encaixa bem e de forma estável e eficaz na proteína. Agora aqui podemos observar a melhor pose energética sobre a proteína e o ligante, onde eles estão em harmonia, podemos dizer assim. Eles se encaixam e assim o ligante pode exercer o seu efeito sobre a proteína. Por fim, utilizamos a plataforma ADMT-Lab 3.0 para prever o comportamento do ligante no organismo, observando os aspectos de absorção, toxicidade, metabolismo e propriedades físico-químicas. E é aqui que, com base em todos os dados que tivemos, vamos avaliar a visibilidade do ligante como potencial fármaco. ADMT-Lab 3.0. Estrutura, absorção, toxicidade e propriedade geral da aminooxidase. Então a gente analisa mais uma vez a estrutura, em que ela tem um ciclo aromático, ela possui também um nitrogênio direto dentro da cadeia e uma tripla ligação na ponta. A absorção dela é ruim, ou seja, ela tem uma absorção muito baixa no intestino, nos rins, e ela tem uma capacidade inibitória muito alta, o que faz com que as células expulsem essa proteína. Então, muitas vezes os fármacos ou as proteínas em geral têm que ter uma melhor absorção. E ela também tem uma baixa biodisponibilidade, o que também afeta na absorção dessa proteína. No grau de toxicidade, ela é citotóxica, neurotóxica, ela é sensibilizante da pele, ela também é tóxica para o trato oral, para o trato respiratório. E aqui, no geral, na formação dela física, ela é flexível, ela tem uma densidade consideravelmente alta, e esse é um resumo geral. Distribuição e metabolismo da proteína. Então, no ADMT-Lab, mais uma vez, a gente tem alguns dados que podem ser um pouco conflitantes. Então, para algumas capacidades inibitórias, ela não tem quase nenhuma capacidade, e para outras, ela tem alta capacidade inibitória. Aqui também mostrou alguns números que mostram uma boa distribuição dela no organismo e uma boa ultrapassagem hematoencefálica, ou seja, ela tem facilidade de interagir no cérebro ou de ultrapassar um efeito, que daí ali mais para frente a gente descobre que pode se tornar neurotóxico. Para finalizar, nas regras de toxicóforos, podemos notar que a substância ela tem uma toxicidade aquática e também ela não é biodegradável, como principal característica dessas propriedades.